Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sobretudo. Como nós falamos da última vez, agora tudo diferente, tudo novo nessa segunda temporada. E agora vocês vão ver muito aqui, somente eu, David Santana, ou somente o Rafa, muitas vezes somente convidados também. Nesse Sobretudo é de fato uma democracia e muito papo bom rolando, tá? E hoje a gente tem uma convidada super especial, uma pessoa que tá em nossos corações. A gente chama demais Thaís Juliane. Ai, que massa! Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigado por nos dar um pouquinho do seu tempo pra gente trocar um pouco dessa ideia, conhecer um pouco de Thaís, que é uma pessoa que a gente gosta, que tá sempre presente aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, David. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite mais uma vez. Dizer que hoje estou aqui disposta a falar sobre tudo. Não vou esconder nada. Isso é bom, isso é bom. Thay, eu já quero começar. Eu quero saber quem é Thay. Eu conheço a história de Thay, já conheço já há algum tempo. Mas eu queria que você apresentasse, falasse para as pessoas que nos veem, nos ouvem, quem é Thaís. Pois é, Thaís é uma mulher que está em constante transformação. Uma evolução, uma mulher apaixonada pelo movimento da vida. E eu acho que a minha história acaba que não nega isso, né? Uma hora eu estou exercendo um papel, outra hora eu estou exercendo outro. E ao mesmo tempo eu estou disposta a estar melhorando, a estar mudando, a estar me aperfeiçoando e estar contribuindo, né? Com as pessoas. Então, vou me apresentar para as pessoas que não conhecem, né? Eu sou Thaís, tenho 35 anos. Obrigada, com carinho de 18. Já dizia os colegas da minha filha mais velha. E sou casada, tenho 2 filhas, uma de 11 e uma de 7. E hoje eu sou empreendedora, empreendo em 2 empresas. Eu posso dizer até que é 3, né, David? Porque a internet acaba que é mais uma empresa também. Exatamente. Então eu sou uma empresária, uma empreendedora apaixonada pelo movimento de tudo isso aí. Tá, e como é que começou a sua história profissional? Como é que começou a sua vida? A gente tem, lógico, todo mundo tem a sua fase de descoberta, vai à faculdade, estuda. Como é que começou a vida de Thaís? Minha vida profissional, né? Vamos dizer assim. Profissional. Olha, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar. E eu tive muito apoio dos meus pais para eu estar estudando, né? Eu não era, assim, aquela CDF da sala e tudo mais, mas, assim, eu nunca fiz uma recuperação, nunca fiz uma final, então meio que eu estava, assim, acima da média, né? E eu nunca tive o incentivo dos meus pais para começar a trabalhar jovem, então eu comecei a trabalhar até velha, entre aspas, né? Que eu admiro, assim, as pessoas que, poxa, eu comecei a empreender, eu comecei a vender alguma coisa na escola, na faculdade, eu não, comecei a trabalhar com 24 anos. Esperou faculdade, término, tudo? Isso. Eu me formei grávida, então eu esperei eu ter minha primeira filha. Quando minha primeira filha tinha 2 meses, eu comecei a trabalhar, entrei no mercado de trabalho. Que foi um grande desafio para mim, eu já conciliar ali, eu recém-casada, com a filhinha pequena e conciliar o trabalho. E aí eu atuei por 4 anos e um pouquinho na enfermagem. E aí deixei a enfermagem, fui abandonando a enfermagem aos pouquinhos para entrar no empreendedorismo e estou aqui até hoje. E por quê? Por que, Thay? Por que você entrou no empreendedorismo? Na verdade, eu acho que a pergunta vai um pouco até além disso. Como é que foi a primeira coisa, o desafio entre trabalhar, ser mãe, ser casada, cuidar de casa? Como é que foi todo esse processo inicial na sua vida? Foi uma loucura. Foi uma loucura, eu não sei como eu dava conta, porque... como eu falei, eu era, né, tinha ali todo aquele suporte familiar, então eu não tinha tanta preocupação, não tinha tanto trabalho. De uma hora para outra eu casei, me formei, tive filho, comecei a trabalhar logo em seguida. Então, até para eu aprender a tudo isso, aprender a exercer todas essas funções, foi um desafio muito grande, né? Então, assim, sofri, passei por várias questões, pensei em desistir de várias coisas ao mesmo tempo. E junta com a imaturidade também, porque eu acho que eu era muito imatura naquela época. Então, assim, foi muito difícil. Eu consegui conciliar tudo. Eu aprendi a ser dona de casa, enquanto eu aprendi a ser mãe, enquanto eu aprendi a ser esposa, enquanto eu aprendi a ser enfermeira na prática mesmo. Então, foi muito desafiador. Mas, como eu te falei no início, eu sempre gostei do movimento, do desafio. E eu estava, assim, sempre disposta a superar, sabe? Mesmo vindo à vontade, às vezes, de desistir, eu não me paralisava. Eu ia
enfrentando. Puta, isso é bom de se ouvir, porque eu acredito muito na mesma coisa que vocês, sabe, nessa paixão por mudança. Eu acho que a única coisa que fica é a mudança. E você tem que ser apaixonado por isso mesmo, porque em algum momento a coisa vai mudar. Sim. E ultimamente vem mudando muito rápido. Então, se você ficar muito preso ao hoje, ao que você é ou o que você era, você desacostuma. Na hora que a mudança vem, primeira coisa é repelir aquilo ali e ficar para trás. Né? Isso não é um movimento bom de se ter. Né? E me diz uma coisa, nesse processo de mudança, que mudança foi essa? Quais foram essas mudanças? Porque aí você tem Thaís, que começou a trabalhar com 24, já tinha filha, a primeira filha, já era casada, trabalhando com enfermagem. Hoje é uma outra Thaís em uma outra área, com outra coisa. Como é que começou essa mudança? Quando você percebeu que precisava mudar e por que mudar? Por que sair de uma área e ir para outra? Por que essa mudança? Você conseguiu entender, se conhecer nesse processo e dizer, não, eu gosto da mudança, por isso eu não estava conformada? O que te motivou essas mudanças? Existia algo na enfermagem que me incomodava, né? Me incomodava muito, que era a minha limitação em relação a horários. Eu não conseguia fazer os meus horários, né? Então eu não era dona da minha agenda. Eu cumpria um horário, né? Ao qual eu fui contratada para cumprir. Então, quando a gente tem um filho, é muito complicado a gente ficar muito preso. Então, aquilo já me incomodava. E aí, trabalhava em um lugar e passei a trabalhar em outro lugar. Quando eu comecei a trabalhar em 2 lugares, eu não tinha horário de almoço. Eu saía de um lugar 1h da tarde, eu tinha que estar no outro 1h da tarde. Ou seja, eu almoçava no momento eu almoçava no momento do descanso ali de um dos dois. Né, que eu dava uma pausa, enfim. Então, assim, eu saía de casa, eles estavam dormindo e eu chegava à noite. Então, aquilo começou a me incomodar, aquilo começou a inquietar. O que eu sempre falo, assim, eu era uma enfermeira realizada, eu gostava do que eu fazia. Nos meus 2 trabalhos eu gostava. Porém, a estrutura, a minha vida não estava me agradando. A forma com que eu estava lidando com a minha vida não estava me agradando. E aí já veio a vontade de sair pelo menos de um dos 2 empregos. Eu não tinha aquela ideia fixa, não, eu vou largar a enfermagem para ser empreendedora, não. A situação me incomodava. Aí, junto com isso, teve um empurrãozinho de Deus. Deus sempre dá os empurrãozinhos, né? Eu vivi uma situação específica em um desses 2 trabalhos. É pra falar tudo, a gente vai contar tudo, viu? Vou falar tudo. Fica até à vontade. E aí, quando eu tava grávida da minha segunda filha, eu comecei a viver uma perseguição dentro do trabalho. Uma perseguição mesmo real, oficial. Foi, assim, barra pesada. Eu sofri muito. Eu sofria uma certa injustiça, porque a pessoa dizia que eu não estava fazendo o meu trabalho. Logo quem me conhece sabe que eu sou um tanto perfeccionista. Eu gosto de fazer minhas coisas bem feitas. Né? Então, assim, eu precisava justificar, mostrar que eu estava fazendo o meu trabalho. E aquilo, pra mim, me doía demais. E a gente, quando tá grávida, fica mais sensível ainda, né? Então, assim, foram 9 meses de muito sofrimento e existia uma ameaça de que eu seria demitida. Então, foi maravilhoso, porque a minha vaquinha foi jogada pro precipício naquele momento. E eu falei, bom, eu preciso pensar num plano B. Né? Então, aquilo que eu tinha o desejo de mudar de vida, mas eu estava ali na minha zona de conforto, porque eu tinha meu salário fixo, eu não ganhava mal, e financeiramente estava dando para, né, ficar estável, então eu estava na zona de conforto. E aí, quando a minha vaquinha foi jogada lá a ribanceira abaixo, eu falei, eu preciso pensar em algo. E foi quando eu comecei a buscar outras possibilidades. Sócrates já tinha funcionário. Eu falei, bom, eu vou atender lá como estética. Eu não me via ainda como empreendedora. Mas você já sabia alguma coisa de estética ou a estética foi nesse momento que entrou na sua vida? Não, o que eu sabia era como consumidora, como paciente, que eu gostava já e que eu fazia drenagem e tudo mais. Mas assim, alguém fazia em mim, né? Eu nunca tinha me envolvido com isso, mas eu vi como uma possibilidade de eu ter um trabalho diferente do que aquele que eu estava e ter até uma flexibilidade de horário, de fazer minha agenda. E foi aí que... Você tem uma característica muito forte de quem empreende, de quem tem negócio, de quem quer um pouco mais, que é o não estar conformado. Acho que a maior característica de pessoas que geralmente têm negócios é, pô, gostaria de ter uma entrega melhor.
ou eu queria entregar, eu queria fazer mais, e geralmente não tem essa liberdade, não é reconhecido e tá, dessa forma. E acaba se tornando uma pessoa inconformada com aquilo ali, que é um pouco mais. Então você sempre busca uma nova saída. E a nova saída não é mudar de emprego, é poder entregar mais, deixar de vender horas, né? Sim. Até aí chegamos funcionários. Chegamos numa nova profissão. Estamos saindo da enfermagem e indo para a estética. Eu acho que foi nesse momento também que eu conheci Thaís, nesse momento funcionário, e tinha uma clínica, né? Sim, nesse na momento. Cidade Nova. Como é que aconteceu agora esse processo de transformação? Que você foi para a estética, que você veio para dentro da Funcionale, que eu acredito que foi aí que começou mais essa veia empreendedora, de agora é meu negócio, tomar para si mesmo e eu preciso fazer isso aqui acontecer. Como é que isso entrou na sua vida? Assim, quando eu comecei a produzir, né, nessa área nova, e eu comecei a ver um dinheiro entrando que eu até então não tinha visto, foi quando a gente começou a conseguir fazer uma reserva, porque até então eu estava na minha zona de conforto, estava dando para viver, né? E a partir de então, a gente começou a experimentar, foi quando o Sócrates também começou a se envolver muito mais na clínica, a gente começou a experimentar os resultados financeiros daquilo. E a gente começou, de fato, a ter um resultado muito bom. E aí, o meu contato com as pessoas dentro da sala, dentro do consultório, no atendimento, eu conheci muita gente, que inclusive eu tenho amizade até hoje, de quando eu atendia na estética. E aí surgiu a oportunidade de a gente colocar uma filial da Funcionale. E aí, nesse caso, eu me senti muito inserida, porque era algo meu e dele, que até então não era meu e dele. Era uma sociedade, no caso. Tinha mais gente envolvida. Isso. A Funcionale é dele e da irmã. Então, assim, eu não me sentia parte e não me sentia pronta para estar envolvida ali. Quando a gente colocou a filial, que era só eu e ele, foi quando eu não tive escolha. Eu tinha que me envolver na questão administrativa, burocrática, na gestão, até porque ele continuava fazendo os atendimentos lá na Cidade Nova. Alguém tinha que atender aqui para estar mais perto daqui da filial. E esse alguém fui eu. Então, comecei a me envolver e aí comecei a ver na prática, aprender com a prática e com a necessidade como fazer a gestão. Pô, isso é bom. Isso é bom. Assim, é pego sempre de surpresa. Eu falo isso por experiência própria. A parte burocrática nunca é uma coisa que a gente gosta, né? Tem gente que gosta. Nada contra. Eu prefiro outra parte. Mas é necessário. Então você precisa aprender, você precisa ter domínio, você começa a gerir de fato o negócio, saber que aquilo ali existe um processo para acontecer e não é simplesmente fazer mais um atendimento. Você tem que fazer aquilo girar. Tem todos os custos, todas as entradas, saídas, impostos, notas, tem todo esse processo que é um pouco mais custoso, mas que é de imensa importância para a empresa. Sim. Isso foi entrando na sua vida, então, de forma quase que obrigatória. Então. A necessidade foi acontecendo e eu tinha que aprender, eu tinha que me envolver, eu tinha que buscar entender, eu não tinha opção. Era eu e ele. E da mesma forma, ele também, fisioterapeuta, era muito novo também para ele essa questão da gestão. Então, os dois tiveram que ir aprendendo. E aí foi quando a gente começou a experimentar algumas coisas na realidade que não eram tão boas assim, né? Quando a gente começou a ver mesmo o lado da dificuldade do empreendedorismo, porque a gente ama, é apaixonado, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? E quando a gente colocou a filial da Funcionale, a gente não teve um preparo para acontecer. Então, assim, eu digo que foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida da gente, porque a gente aprendeu muito, mas só no decorrer de 2 anos que a gente percebeu que a gente estava trocando dinheiro. Como que vocês perceberam isso, Thay? A gente percebeu isso quando a gente estava trabalhando na capacidade máxima e a gente não estava conseguindo ter o retorno que a gente desejava. A gente não tinha como crescer, porque o imóvel que a gente estava era um imóvel limitado, e a clínica cheia, e não estava dando o retorno que a gente precisava. Ou seja, o custo operacional era muito alto, mesmo com tantas entradas não compensava. E aí a gente teve que tomar a difícil decisão de fechar a filial. A gente ia mudar de lugar, e buscou outros lugares e tudo mais, mas a gente entendeu naquele momento que era melhor dar um passo para trás para que a gente pudesse dar outros passos para frente. Logo que a gente fechou a filial da Funcionale foi quando a gente se credenciou ao SUS. A gente teve que botar outra empresa
porque acaba sendo outra empresa, né? Acaba sendo outra, uma estrutura diferente, né? Toda uma equipe diferente, a gente precisou. Então, assim, eu vejo também como provisão de Deus. Deus fechou aquela porta que sabia que logo depois ia abrir outra. Uma outra. E aí foi tudo acontecendo, mas a gente sofreu com esse processo. Essa decisão não foi fácil de tomar. Esse é um processo que dói de fato, mas muito. É como você falou, gera muito amadurecimento. E é um erro de muita gente, sabia, Thay? Você tem um negócio, você tá vendendo, mas você está à base das vendas. Uhum. É o dinheiro de giro que toda empresa tem que ter, só que aquele dinheiro é de giro, não é um dinheiro seu. E tem muita empresa que no primeiro problema que se tem em vendas, ela começa a ter problemas, um desgaste, porque não tinha um controle interno de tudo que estava acontecendo. E que bom que nesse momento vocês identificaram e falou, peraí, tem alguma coisa errada. Se não dá pra gente expandir, qual é a melhor solução? Isso. Não é nem o dar um passo atrás, não. É preparar um lastro melhor pra gente poder avançar de uma outra forma, né? Isso. E na questão da funcionária especificamente, que a gente trabalha com muitos planos de saúde, alguns tinham cota. Então, por mais que eu atendesse muito mais aqui, eu estava sempre batendo a minha cota. E a cota era batida lá na matriz. Então, eu estava roubando a cota. Então, assim, vários processos estavam sendo desgastados por conta de talvez uma falha de visão, né? E que foi bom. A gente, nada é perdido. Muito, tudo é aprendido, tudo. O tanto que a gente amadureceu nesse processo aí, nossa, eu não tenho nem como... E isso é bom, isso é uma dica, talvez, de que às vezes não, os problemas acontecem e o seu foco tem que ser em o que eu tiro de positivo daqui, como é que eu saio daqui, Sim. como é que eu melhoro com isso. Porque os problemas vão acontecer o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Não é porque você está com a empresa faturando, não está, se você está bem, se não está. O problema vai acontecer. Só que o seu foco tem que ser na solução. Isso. Se você ficar nesse problema e, ai meu Deus, e agora eu tô aqui... Ele só cresce. Exatamente. O problema só cresce. E você não enxerga a solução nunca. Exato. É exatamente isso. Então, tenha seu foco sempre na solução. Por mais que você esteja passando por um problema, tá, eu já estou no problema. Como é que eu resolvo? O que eu aprendo com isso aqui? Onde foi que eu errei? Para eu poder consertar, corrigir, aprender o que eu preciso aprender para não errar de novo e eu poder ter no meu próximo negócio um crescimento. Sim, né? Com certeza. Isso é importante. E essa bagagem de tudo isso, a gente trouxe para o nosso novo negócio, né? Não só para a Funcionale, que existe até hoje, mas para a Limp 75. A gente trouxe uma visão diferente, que é aquela que a gente tanto fala, uma visão empreendedora. Visão empreendedora é você olhar para o seu negócio e falar, ele não só precisa se manter, mas ele precisa ter um fundo de reserva bom para ele precisa dar um retorno para os sócios. Lógico. E ele precisa crescer. E assim, esse movimento, porque não dá para você ter uma empresa sem você pensar no crescimento dela. Né? Então, assim, hoje eu sei aonde eu quero que as empresas cheguem, o que é que eu preciso hoje fazer para elas chegarem onde eu quero. E aquele lugar que eu quero, talvez ele mude ao longo do processo, porque eu vou chegar lá e aí eu vou querer outro lugar. E aí vai. O ponto de partida, o ponto de chegada, ele vai mudando. O tempo todo, né? São as metas e objetivos que tem que ter muito claro. Você precisa começar seu ano com metas e objetivos. Isso. Você precisa ter pelo que e para que correr atrás de algo. E quando você chega nesse objetivo, já mudou. Isso. Já vai para outro. Já vai para outro. E é assim que a gente cresce. Senão, vai ficar... Fica estático. Você entra na zona de conforto. E você fica ali porque é agradável também, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, eu tô aqui. E você fica ali. E fora disso, quando você vai para algo que tira o teu sossego, vamos assim dizer, Sim. É dolorido, é doloroso, né? Não é fácil você sair dessa zona de conforto. É difícil, é estressante. Antes de começar, a gente estava aqui conversando sobre os estresses e as vontades que se tem de, às vezes, jogar tudo pra cima. Sim. E dá essa vontade, é normal. Só que aí, como você falou, respira, faz uma outra coisa, parece, daqui a pouco você volta e você A vontade de desistir, na maioria das vezes, é cansaço. Você tá cansado. Cansado da rotina, cansado de alguma coisa. Como é que quem tá cansado tem que descansar? Que a gente trocar a vontade de desistir pelo descansa. E aí a vontade de desistir vai embora. Você se renova. E a gente precisa respeitar o nosso espaço em relação a isso. Porque às vezes a gente não respeita. A gente acho que está vivendo numa fase, numa geração assim, muito acelerada. A gente quer fazer tudo, a gente quer dar conta de tudo, a gente não quer falhar. A gente não quer errar. Pare para pensar quantas vezes a gente se cobra e se culpa por conta de falhas. Eu já vivi muito isso. Hoje em dia eu tô mais amena, mais branda.
Mas a gente tá vivendo isso, essa loucura do movimento. E às vezes as pessoas esquecem de parar. Parar um pouquinho, respirar, ficar um final de semana todo off. Você consegue? Às vezes eu não consigo também. Eu já tentei. Mas às vezes, assim, pelo menos um sábado, um domingo inteiro, sem nem pegar uma agenda para planejar. Aquilo que vocês me falaram, não sei se você lembra aqui, que eu falava, gente, minha segunda-feira, é terrível. Tá, e você tá planejando sua semana que dia? No domingo. E aí vocês falam, lembra que você falou assim comigo? Deixa pra planejar na segunda, a gente separa a segunda aqui pra gente planejar a semana. Eu comecei a fazer isso e mudou a minha forma de lidar. Hoje a minha segunda-feira consegue ser mais leve ao ponto de eu conseguir ir no salão hoje, né? Em plena segunda-feira. Poxa, aí, vou trazer essa aplicação, que foi uma coisa que nós falamos com a Thaís, porque deu certo pra gente. Blocar a agenda. A gente sabe, no final de semana, lógico, fica na cabeça, a gente sabe o que precisa ser produzido durante a semana. Mas vamos sentar com a equipe na segunda, vamos planejar tudo isso, vamos blocar na agenda horários até para fazer a agenda. E hoje o que a gente faz? Segunda, terça e quarta são os dias de maior tração. Aí quinta já vai diminuindo, sexta geralmente a gente marca pouca coisa, porque para as coisas que ficaram, a gente resolve. Mas isso é necessário, tá? E aí, poxa, o que você fez? Pô, na segunda-feira eu consegui ir no salão. Isso tem que estar na sua agenda. Com certeza. Você tem que estar nos momentos para você. Sim. Você precisa ter isso na sua agenda. E o que acontece? Você precisa estar bem com você para poder ser bom para o outro, para poder se dedicar ao trabalho, para poder entregar resultado. Porque não adianta você estar correndo, você não tem tempo de ir no seu salão, você não tem tempo de ir na academia, você não tem tempo de cuidar de suas filhas, não tem tempo de cuidar do seu marido, não tem tempo de nada, porque só no trabalho. Chega um momento que você está pilhando, está pensando em desistir, mas aí você só está cansada. E isso é uma dificuldade para as mulheres, eu acho que eu posso falar assim, pelo menos pela grande maioria. A começar quando a gente é mãe, pode perguntar a qualquer mãe. Se o filho estiver chorando para comer, e a mãe estiver com fome, ela vai continuar com fome e vai dar comida pro filho. Só que aí o que é que normalmente acontece? Se tiver alguma mãe escutando aí, talvez se identifique. Ela vai dar comida, mas ela vai ficar estressada. Ela vai ficar... Primeiro que ela já tá com fome. Eu com fome mesmo fico estressada, nervosa. Vai virar uma bola de neve aquilo ali. Não seria muito melhor delegar ali por 5, 10 minutos a criança para alguém? Você comer, enquanto mãe, você comer rapidinho, já elimina uma demanda ali da fome e você vai conseguir cuidar muito melhor do outro. Então, às vezes, é só a gente mudar um pouquinho a ordem das coisas. Então, quando a gente cuida da gente, a gente vai estar cada vez mais apta para cuidar do outro. E muitas vezes pessoas, e aí eu vou falar das mulheres, né, por ser uma mulher, tem essa dificuldade de delegar e de cuidar primeiro de si, para depois cuidar do outro, e cuidar das coisas, e cuidar do trabalho, e cuidar de tudo. Né? E é muito isso que você falou. Tipo, você falou de você se cuidar para poder cuidar do outro. No final são pessoas, independente se for um filho, se for um colaborador, se for um marido, se for um amigo, é uma outra pessoa e você tem que se doar. Isso. Não tem como se doar, não tem como entregar o seu melhor ali se você não estiver bem. Isso. Você precisa estar bem. Precisa estar bem. Então acho que até por isso também existe hoje uma busca tão grande pelo autoconhecimento, por você ter o seu momento de tranquilidade, deixa eu parar, deixa eu tirar esse estresse, até porque como você falou, nós estamos numa vida tão agitada, tão corrida, que às vezes é difícil parar. É difícil perceber que você está estressado hoje em dia, né? Por fazer parte. Verdade, Thay. Verdade. É exatamente isso. Thay, já rodamos um pouco, mas eu sei que a Thay empreendedora surgiu na Funcionale. Sim. E qual foi o caminho depois disso? Porque eu sei que já existiram outras empresas aí nesse processo. Teve a Top Bag. Como é que surgiu a Top Bag? Por que eu quero fazer essa pergunta? De onde surgiu a ideia? Por que surgiu? Eu quero saber como é que funciona a cabeça de Thay. Primeiro é aquela inquietação, né? Alguma coisa nova, alguma novidade, alguma mudança, eu sempre tô querendo isso. E pela minha necessidade, eu tinha uma necessidade. Juntou as duas coisas, né? No momento de ócio, foi num feriado também, igual da Olívia. Gosta de estar no feriado. Foi num feriado e eu tava assim, poxa, quando acabar o feriado aqui, eu preciso de uma bolsa térmica para eu organizar melhor a minha rotina. Era um feriado de carnaval, normalmente aquele início do ano que todo mundo dá uma relaxada. Eu queria voltar e tudo mais. E eu não encontrava uma bolsa térmica como eu queria.
E eu já queria montar algo e eu queria uma bolsa térmica. Eu falei, poxa, eu não estou encontrando, então eu posso produzir como eu quero. E isso pode ser um negócio, pode ser uma marca. Foi quando eu criei a marca. E já nasceu com desse formato? Já nasceu pensando em virar uma empresa? Já. Na mesma hora que eu tive a ideia, eu já liguei para uma amiga minha que tinha loja que fornecia couro. Eu falei, vem cá, como é isso? Você me consegue aí uns contatos de fornecedor? E aí ela já me passou no feriado mesmo, porque o negócio tem que ser rápido. Nossa, que massa. E aí eu já fui fazendo contato com algumas pessoas. Foi nesse meio tempo eu fiz uma cirurgia e enquanto eu estava me recuperando da cirurgia eu já tinha feito um pedido para quando eu estivesse bem eu já receber e já começar a vender. E tipo, vendeu assim, eu falei, eu vou despretensiosamente, vou fazer um perfil e vou começar a vender para os amigos. Foi seu primeiro contato com vendas, de fato? Não, na Funcionália eu já vendia. Eu vendia porque assim, eu fazia avaliação dos pacotes gratuita e vendia os pacotes. Já eu e a pessoa. Já com você, já gostava. Isso dentro de você. Sempre já... gostei, David. Ó, eu tinha 2 trabalhos na enfermagem. Um era com pessoas e o outro era com papéis, que era na Secretaria de Saúde. Eu me realizava muito mais com as pessoas, apesar de ser oncologia, ser uma área bem sofrida, que eu sofria também, mas eu me realizava muito mais. Então, sempre gostei de estar com pessoas. É a doação, né? É, e vendas é isso. Vendas é você se doar. Isso. É você enxergar qual é o problema do outro e não querer simplesmente vender alguma coisa. Isso. É uma solução para ele. É. Às vezes ele nem sabe o que ele de fato precisa, mas você tem essa solução. É. Né? E como é que a Top Bag saiu de um sonho, de uma vontade, de algo que você precisava, para virar uma empresa e eu sei que foi vendida. Por que foi vendida? O que passou na cabeça de Thay? Tá, eu não começava assim, com a intenção de ser algo pequeno. Eu sempre já começo projetando coisas grandes. E eu sempre imaginava que a Top Bag seria uma marca reconhecida, consagrada, que fosse uma referência. E eu comecei a trabalhar para isso, né? Eu fazia de tudo, movimentava de todas as formas. E aí começou a tomar uma proporção que nem eu mesma esperava. Comecei a vender varejo, atacado, vender para outros lugares no Brasil inteiro. E foi assim, ampliando. E chegou um momento que a gente colocou a Limp 75, a gente montou outra empresa. Você ainda tinha Top Bag? Ainda tinha Top Bag. Ainda fiquei um bom tempo me dividindo entre as 3. E foi um certo momento que eu entendi assim, que eu não daria conta das 3 naquele momento e eu não queria que a Top Bag morresse. Nesse momento, ainda era a Thaís fazendo as coisas dentro da Top Bag? Era, a Thaís fazia tudo. Thaís só não costurava. Fazia pedido, chegava material, separava, embalava, entregava, tudo era a Thaís. Contato com clientes, publicações no Instagram. Eu tinha um e-commerce, né? Tinha um site. E como é cuidar disso, gerir isso? É isso, aquela coisa. Talvez se eu tivesse a visão naquele momento de delegar, eu não teria tomado aquela decisão imediata de vender a Top Bag. Mas eu entendo hoje que era preciso. Talvez, mesmo eu delegando hoje, eu sou aquela pessoa, David, que eu delego, mas eu tenho que supervisionar, eu tenho que estar envolvida, eu tenho que estar perto. Então, talvez, 3 empresas crescendo muito, eu não daria conta. Né? Então, a Limp 75 estava exigindo demais de mim, porque estava num processo de crescimento assim, muito absurdo naquele momento, e eu estava deixando de dar atenção para a Top Bag. Uhum. E, como você falou, era um sonho. E era um sonho, e era uma empresa. Eu falei, eu não quero que morra nem meu sonho, nem a minha empresa. Então, eu encontrei na possibilidade de vender, a possibilidade dela se manter no mercado. Eu não queria que a Top Bag... cadê a Top Bag? Não existe mais. Uhum. Inclusive, hoje, uma pessoa veio me perguntar, olha, você me manda os modelos das bolsas e os valores, até hoje, pessoal... Depois de quanto tempo? Já tem mais de um ano. Sempre. Aí eu explico, converso, e aí passo o telefone, agora da outra pessoa responsável. Até para vender a Top Bag foi muito fácil, porque ela já tinha uma referência no mercado. Você criou um brand muito bom, uma marca, uma força de marca. Então, isso para fazer ela ser vendida foi tranquilo. Foi muito... Não, foi assim, ó, eu lembro que eu tava indo para Salvador com o Sócrates para resolver alguma coisa, aí eu falei, conversei com ele, a gente tomou essa decisão junto, e eu falei, deixa eu falar com uma amiga aqui, porque ela, que é Mariana, do Negócios para Elas, eu falei, Mari conhece muita gente, muita empreendedora, pode ser que tenha alguém querendo começar algum negócio, já é uma oportunidade.
Aí, quando eu falei com ela falou, tá, eu quero. Ela já se colocou à disposição e Ela queria. mesmo. E aí, hoje ela tá tocando a Top Bag, assim, brilhantemente. E eu fico muito feliz, porque o que eu queria era isso. Eu pedi a Deus para escolher a pessoa que fosse não só manter a Top Bag, mas melhorar ela. E você fez o caminho do negócio que a gente tem conselhos na internet o tempo todo, que é o negócio ele nasce para ser vendido ou herdado. Sim. Ou você vai ficar para seus filhos, você vai continuar com aquele negócio, ou você vai vender ele. É. Você nasceu uma empresa, fez essa empresa crescer, valorizou ela e vendeu. E agora vamos pro próximo. E eu sempre tive, porque assim, eu sou uma pessoa também que eu sou muito observadora. Eu sempre tive isso, eu observo e eu aprendo. Então, assim, eu acho que tem até mais agora, mas assim, eu lembro que tinha uns anos atrás, era assim, Cerqueira Gonçalves, 98 anos. Acho que agora até já passou de ser, né? E eu lembro exatamente, eu olhando para Sócrates, falava assim, Sócrates, olha para isso, essa empresa está passando de geração em geração. E é isso que eu quero para as nossas empresas. A gente trabalha hoje para que fique para as nossas filhas e que para os nossos netos. E que eles, se assim eles se sentirem à vontade de tocar para frente, que eles toquem. Então eu acho que é isso aí. A gente não pode pensar em colocar uma empresa esperando... se não der certo, a gente fecha. Não existe essa possibilidade. Não dá certo, não pode ser uma possibilidade. Senão vai chegar algum momento que você fala, não deu certo não, então deixa pra lá. E você vai passar por muitos momentos com esse pensamento? Muito. E vai passar por momentos de dificuldade. Toda empresa passa, você sabe, né? Toda empresa passa por momentos de dificuldade, seja no início, seja ao longo do processo da trajetória. E nesses momentos de dificuldades, a gente precisa estar com a nossa cabeça muito centrada naquilo que a gente realmente quer. Eu quero enfrentar essa dificuldade ou eu quero desistir diante dela? Né? Eu acho que a dificuldade ela não pode ser uma barreira que vai te impedir de ir além, mas tem que ser um obstáculo. Aí você pula. Se não deve pular, constrói uma escada, pula, vai para o outro lado, né? Pô, muito bom isso. Muito bom esse pensamento. É justamente muito do que a gente pensa aqui também. Sobre esses problemas, barreiras que você enfrenta. Você simplesmente constrói ali uma escada, passa por ele e continua, porque vai vir outro maior. E se você ficar naquilo ali, travar e não for, aquilo ali vai crescer. Você não deixa nem chegar ao próximo. Exatamente. Que o ideal vamos passar por esse, deixa o próximo vir. Vai vir. Só vamos mudar para não ser sempre o mesmo. Então, encontrou um problema, resolve o problema. Encontrou uma barreira, passa por ela, porque tem que ser solucionado. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai chegar lá e vai buscar uma solução para o seu problema e vai te dar, tome aqui e faz isso daqui. Não vai. Então, e você sabe por que o problema enfrentar. não vai ser mais o mesmo? Porque você não é o mesmo diante do problema. Você muda. Quando aquele problema que foi um problema para você vier a acontecer de novo, ele já não vai ser mais um problema. Você já se aperfeiçoou no processo para passar por aquilo sem enxergar como um problema. Verdade. Você muda diante da situação. Verdade. Você muda e as coisas mudam ao redor. As coisas mudam. Isso é fantástico. A gente ouve muito isso de falar de que você muda o mundo. Porque, na verdade, na hora que você muda, a sua visão sobre o todo, tudo ao seu redor muda também, porque acompanha aquilo. Isso é bom, tá aí. E internet entrou muito nesse momento, muito mais forte nesse momento de Top Bag. Sim. Porque era um negócio totalmente online, né? Você vendia produto físico, mas era através do online. Como é que foi essa adaptação para o digital? Como é que ele entrou? Como é que você observou uma oportunidade ali? O que aconteceu na sua cabeça? Eu já começava a ter uma certa... eu já usava o digital na Funcionale, né? Na área da estética me permitia isso. O que às vezes a questão do tratamento, da fisioterapia não permite tanto por conta mesmo de um sigilo ali, né? De paciente e tudo mais. Então, eu conseguia trabalhar muito no digital já na Funcionale, quando eu atendia a parte de estética. Então, eu comecei a me sentir íntima daquilo. Quando eu coloquei a Top Bag, eu falei, bom, eu não preciso ter uma loja física, não preciso inicialmente ter um custo de uma loja física. Eu posso começar pelo digital, para que eu tenha um custo mais reduzido de investimento inicial. E aí, fui gostando daquilo, porque o custo é menor e você consegue escalar também as suas vendas. Você consegue... Eu poderia montar uma loja física e ficar só em feira, não. Eu já comecei com online vendendo para um bocado de canto. Então, o digital nos proporciona isso. Então, quando a gente montou a Limpo 75 também, era também totalmente digital. A gente já foi para a Limpo 75 com essa bagagem da Funcionale e da Top Bag. Falei, não, é possível a gente ter uma empresa e vender muito apenas no Instagram, se a gente quisesse. Claro que a gente não vai ficar limitado, mas se a gente quiser só vender como foi no início, a gente começou só no Instagram. E começou a vender, começou a dar certo.
Então a internet foi algo que começou lá desde quando eu deixei de ser enfermeira e passei a ser empreendedora, e que eu comecei a entender que era uma forma de eu estar alcançando novos clientes. E tem crescido, tem fortalecido o digital de uma forma Isso é ótimo. Agora eu quero saber de você é o seguinte. Ok, você já vende pela internet, você já via tudo isso, já sabia da força, já usava, mas como foi, de fato, usar isso para fazer uma empresa crescer? Quais foram os passos? Como é que você fez? Já mudando para a Limpo 75, Sim. que é uma nova empresa, eu queria que você contasse como é que ela surgiu, por que surgiu, que eu lembro que foi mais uma necessidade e oportunidade também. E como é que se fez para poder crescer essa empresa através do digital? Uma empresa que também é um produto físico, é uma lavanderia, prestação de serviço, né? É uma higienização de estofados, uma empresa de higienização, prestação de serviço. E como é que vocês fizeram para, através do digital, fazer uma empresa crescer? Vender através do digital um produto físico, né? Um produto que vai até o cliente. Assim, a Limpo 75 nasceu também num feriadão. E que feriados são bons, vocês precisam estar aproveitando sempre os feriados. Muito mais. E é por isso que eu falo, o ócio tem que ser assim. Inclusive o e-book eu escrevi também nas férias, no janeiro. Eu aproveito sempre os meus ócios, né? Pra também produzir de alguma forma ali, sem tanto peso, sem tanta... Enfim. A gente estava no feriado e Sócrates recebeu um patrocinado de uma franquia. E a gente já consumia esse serviço na nossa casa. E não era assim, a gente não ficava tão satisfeito. Pelo todo, não pelo resultado em si do sofá, mas pelo todo. E aí, Sócrates falou, né? Poxa, vamos colocar uma empresa... O que é esse todo? O todo é a experiência. E a experiência não é só o resultado antes e depois. Não é só aquela limpeza em si, mas é a forma com que você é atendido, a forma com que a pessoa chega na sua casa, a apresentação. É o todo, é a experiência que a gente, enquanto cliente, sentia falta de algo mais. A gente falou, poxa, vamos colocar uma empresa, mas vamos colocar uma empresa diferente, com esse algo a mais que a gente queria e que a gente não encontrou. Né? E aí também foi assim, ó, a gente voltando na estrada, a gente já tinha um nome, já tinha Instagram, a gente já começou a comprar as coisas, isso aí a gente é rápido. E aí, assim, a gente, pra você ver, uma das primeiras coisas que a gente fez foi o quê? O Instagram. Porque a gente já entendia que o Instagram ele podia levar a nossa empresa para outras pessoas conhecerem. E aí a gente começou a fazer isso da forma com que a gente sabia fazer. Né? Foi quando a gente percebeu que a gente precisava de algo a mais também. É aquela coisa, a gente vai evoluindo, vai crescendo. Foi quando a RD entrou na vida da Limpo 75, né? Para justamente trazer esse diferencial no digital que a gente tinha que ter. A gente sabia que a gente tinha que ter. A gente tinha aquela afinidade, a gente sabia da importância, sabia que o digital ia fazer a nossa empresa se tornar extremamente conhecida e fez. Mas isso ele foi aperfeiçoado quando a gente começou a fazer e tudo isso de uma forma profissional, que foi quando vocês entraram aí e que tudo mudou em relação à forma de escalar o nosso negócio. A gente conseguiu triplicar não só as nossas vendas, mas a estrutura do nosso negócio depois que a gente começou a fazer um trabalho no digital diferente. A importância de você se preocupar com o todo. E profissionalizar tudo. Eu lembro que quando a Limpo 75, nós tivemos algumas conversas, algumas reuniões. E eu lembro que a primeira vez, logo depois, nós conversamos e depois tivemos uma pausa, acho que uns 2 meses, voltamos a conversar novamente. E um dia eu cheguei em casa, Jéssica tinha contratado um rapaz para lavar o sofá no final de semana. E quando eu cheguei, era uma pessoa só, lavando, e tinha botado o sofá pro lado de fora, e muita sujeira, e aquilo me deixou meio chateado, porque tava o chão todo sujo, parede suja, porque ele, na hora da limpeza... Terminou, tinha que no outro dia ele pediu pra botar no sol, que já terminou já no final do dia. Ele começou 2 da tarde, terminou era 6h30. Aí pediu pra não sentar, botar pra dentro, no outro dia botar no sol. E aquilo me gerou um desgaste. Tá, ok. Aí nós tivemos novamente uma conversa e quando vocês explicaram todo o processo, eu falei, tá, peraí, isso aqui é diferente do que tá acontecendo no mercado. Sim. Vamos pegar isso daqui e valorizar isso daqui. O nosso serviço é diferente, vamos mostrar isso aqui pra todo mundo. Então vamos passar por uma reformulação. A primeira coisa que nós falamos foi, vamos mudar a marca. Precisamos mudar a marca, porque naquele momento já tinha uma visão de aonde poderia chegar. Sim. Então a gente já tinha que posicionar como a melhor empresa do mercado. A gente tem que pegar toda essa experiência que a gente consegue levar para o cliente. A pessoa está abrindo as portas da casa dela. Ela está deixando você entrar, uma pessoa que não conhece. Num lugar sagrado, que é a sua casa. Exatamente. Então a experiência ali dentro tem que ser a melhor possível.
Você tem que ter desde a forma com que o seu técnico chega na casa, como ele se identifica, como ele fala com esse cliente, a forma que o dono daquela casa, né, o seu cliente, se sente naquele momento de receber, saber quem é que está indo para minha casa, quem são os nomes das pessoas, que hora vai chegar, o cuidado que vai ter com a minha casa, que eu sei que a Limpo chega, tem uma proteção para o piso, tem uma forma de executar o trabalho, de organizar o material, de finalizar. Então é uma experiência para quem está consumindo aquele serviço também. Então isso é importante você pegar e levar a imagem do seu produto, da sua empresa, para esse outro nível, para esse novo patamar. Uso digital, a gente mostra tudo isso, mas existe a experiência dos dois. Porque não adianta a gente só vender no digital, sendo a melhor, executando o melhor serviço, mas na hora que chega e lá não ser coerente na entrega. Exatamente. Você tem que dar jus a tudo isso, né? E a Limpo 75 faz isso com muita maestria. Eu gosto muito. Eu sou fã, eu sou fã da Limpo, mas vocês executam e tenham um cuidado muito grande com isso. Desde uma pesquisa de satisfação que você manda para um cliente, para saber como ele foi tratado, a conversa inicial no WhatsApp, de você saber como conversar com aquele cliente. E aí eu quero fazer 2 perguntas para você, Thay. Baseado nisso, como que vocês criaram e ajustaram e fazem com a equipe para manter essa qualidade, isso de execução de serviço, tá? E a outra é como é que vocês usam o meio digital para também ter essa mesma experiência. Instagram e WhatsApp, que é o que vocês usam hoje como mecanismo de venda, né? Então, como é que vocês usam isso para manter essa qualidade e poder, de fato, ter entrega, ter performance e ter vendas usando essas ferramentas? Primeiro que assim, quando você estava falando aí, eu consegui visualizar. Muitas empresas conseguem entregar um resultado muito incrível, criar uma experiência muito incrível no cliente, mas não mostram isso no digital. Outras pessoas não sabem que aquela empresa proporciona tudo aquilo. Ou até tentam mostrar, mas tentam mostrar de uma forma tão amadora que não consegue mostrar. Então, por isso que é importante essa profissionalização do digital. A gente não busca profissionalizar todos os processos da empresa, pelo menos é o que a gente tem feito na Limpo 75, né? Então, a gente entendeu que a gente tinha que fazer isso no digital. Não dava só para fazer como a gente achava que tinha que fazer. E aí foi a partir daí que tudo começou a mudar, porque muda a forma das pessoas enxergarem a empresa. Se você faz de qualquer jeito ali, pega o seu perfil do Instagram e você usa ele de qualquer jeito, as pessoas vão achar que a forma com que você entrega para ela é de qualquer jeito. E aí, isso é muito importante que você falou, de tratar os seus meios de venda e a forma que você é visto da melhor forma possível. Então, não é simplesmente chegou ali, fez um serviço, tirou uma foto, como se via muito nesse segmento. Sim, não, mostra e ainda se vê até hoje, mas mostra o teu processo, mostra como é que acontece, como é que você chega na casa do cliente, como é que acontece o serviço, humaniza aquilo ali. Isso. Né? Dá uma Olha, cara. David, quando você coloca só antes e depois do seu serviço, você está querendo dizer para o seu cliente que você se resume a um antes e depois. Cadê o a mais? Cadê o encantamento? Beleza, o antes e depois é algo que é essencial. Não adianta você fazer um trabalho todo e o resultado não ser legal. Claro, você tem que ter um resultado legal. Mas assim, o que é que eu vou mostrar além disso? Eu acho que para mim é obrigação de uma empresa, quando ela se propõe a fazer algo, entregar o melhor é a obrigação. Sim, tá? com certeza. O serviço dela tem que ser impecável. Tem que ser impecável. Agora, o que eu entrego a mais? É o que encanta. Exatamente. É o que encanta, é o que você entrega mais. E aí, como é que eu vou encantar esse cliente? Isso. E o que é que a Limpo faz para encantar? No pós do cliente e no atendimento. Pois é, e aí eu entro muito na resposta do que você me perguntou. O que é que a gente tem feito para manter tudo isso, né? A gente treina o tempo todo. A gente está envolvido nos processos o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro se questionando aonde eu posso melhorar. Não é porque algo tá bom que eu vou relaxar. Não, a gente tem sempre algo a melhorar. Existe sempre um detalhe que pode ser ajustado. E a gente, inclusive, solicita muito vocês nessa questão, né? Como é que a gente pode fazer para ajustar isso aqui? O atendimento, como é que a gente pode melhorar o atendimento? O que é que a gente pode melhorar no nosso processo de execução de serviço? Né? Sócrates acompanha sempre alguma equipe técnica para estar avaliando, para estar vendo o que é que vai melhorar. A gente está sempre se reunindo, a gente consegue se reunir em intervalos curtos durante a semana e a gente sempre faz reuniões. Amanhã mesmo a gente tem uma reunião, a gente bloqueia todos os horários de 4 horas, reúne a equipe toda, a gente trata um assunto específico, é um momento de confraternizar, de estar ali também motivando a equipe. Motivando, porque todo mundo vende.
Todo mundo tem que saber vender. Não é só a pessoa do atendimento, não é só Thaís e Sócrates. Thaís e Sócrates também vende, viu? A gente não tá o tempo inteiro no atendimento, mas a gente vende também. Mas assim, os técnicos precisam vender, eles precisam ser bons vendedores. Bons vendedores no sentido de resolver o problema do cliente, de encantar o cliente. Um bom vendedor, ele não só resolve o problema, ele encanta, é isso que a gente estava falando. E quando encanta, a gente consegue atingir o boca a boca, porque um cliente encantado, ele vai indicar para outras pessoas, e a gente consegue a recorrência. Porque um cliente que ele ficou impactado com a forma com que você lidou ali com todo o processo, ele vai consumir de novo o que você está vendendo. Não tem para onde correr, ele vai voltar. Quando ele pensar, eu preciso lavar o meu tapete, o meu sofá, vai lembrar da Limpo 75, porque foi quem impactou ele. Então, toda a equipe precisa estar constantemente sendo treinada para existir essa harmonia. Vai chegar em algum momento que vai desequilibrar essa harmonia. Eu acho que aí é onde a gente que faz a gestão... Exatamente, a função do gestor é ficar observando isso. E por isso a importância também de reuniões semanais e você cuidar do seu processo, cuidar da sua equipe, para poder, no momento que você identificar isso, você já poder ir em cima daquela dor e poder resolver. Porque senão isso vai crescendo e você só vai tomar consciência quando chegar uma reclamação, quando algo acontecer mais grave. Por isso você precisa estar reunido o tempo todo, você precisa cuidar do seu time, o seu time precisa estar engajado. E no que você falou, teve duas coisas que me chamaram a atenção, que é a propaganda boca a boca, que eu acho que é a que mais vende. Sim. E a pessoa já chega para você querendo o seu produto. Porque existe alguém afirmando, existe uma prova social de falar, não, liga aqui, manda uma mensagem para essa empresa porque eles vão resolver o seu problema e você não vai ter dor de cabeça. A pessoa já chega para te consumir. Você já chega preparada. Já chega é um dos melhores clientes para a gente vender. Exatamente. Né? E o outro ponto de cuidar do time. Você precisa cuidar disso. Você precisa ter cuidado com isso. Você precisa cuidar do seu time, você precisa engajar seu time. E além de tudo, tem um terceiro ponto que é vendas. Por quê? Você falou, eu preciso motivar meu time, preciso mostrar para eles que eles também vendem e estar com eles. Não é que o meu time tem que vender, não, é que todo mundo é vendedor. Sim. Existe uma frase de um cara que a gente segue, Bruno Vaink, que ele fala, só existe uma profissão na vida, vendedor. Porque se você é médico, você vende, se você é advogado, você vende, se você é enfermeiro, você vende, se você é um técnico, você vende. Você tem que vender para outra pessoa o seu serviço, você tem que vender seu sonho, você tem que se vender. Sim. Tudo é um processo de vendas. Então, isso tem que fazer parte do dia a dia. De você, no caso da Limpo, chegar na casa de um cliente porque contratou um serviço, encantar aquele cliente, e o encantamento é uma venda. Sim. Porque ele volta novamente para você, ou às vezes você identifica ali dentro, numa conversa, que tem um outro produto. Sim. Que você pode estar vendendo ali naquele momento. Então a sua equipe precisa estar toda engajada em prol do crescimento da empresa. Isso precisa ser natural. Todos eles precisam ter isso naturalizado na sua mente. Não é um processo travado. Tem que ser destravado isso. Inclusive, semana passada, eu estava na rádio falando sobre vendas e uma pessoa me perguntou assim, mas aqui em Feira o atendimento é tão ruim, poxa, o funcionário não veste a camisa da empresa. Isso me matar com Pois é. Só que às vezes a gente tá... aquele velho ditado que a corda rompe pro lado mais fraco, né? A culpa vai ser sempre da pessoa que tá na linha de frente. Mas assim, tem alguém por trás motivando essa pessoa a vender mais, envolvendo essa pessoa na cultura da empresa, que não seja o dono, que não seja o gestor, porque a gente sabe que tem grandes empresas aí e que realmente o dono não consegue estar envolvido em tudo. Mas assim... terceiriza isso, delega isso, né? Coloca uma pessoa, um profissional para estar envolvendo toda a equipe nesse processo de entender o que é vender, o que é atender bem o cliente, o que é encantar o cliente. Porque é muito fácil a gente falar assim, fulano não vestiu a camisa, mas a empresa em si precisa dar o suporte para o funcionário, o suporte de treinamento. Senão... Isso é muito bom. Por exemplo, o que você fala de fulano não vestiu a camisa. Quem foi que contratou? Exatamente. Foi você. Então, a culpa é sua. Porque você não preparou. É cultura, gente. Cultura é um dos pontos mais importantes dentro da empresa. Porque, como você falou, todo mundo precisa estar muito bem engajado naquilo. Você precisa trazer para a pessoa para ela se sentir dona do negócio. Ela não está trabalhando aqui, não é dela. Ela faz parte disso daqui. E não é simplesmente por vestir a camisa e querer... mais para a empresa, não, é entregar o seu melhor. Isso. É você criar um ambiente onde todo mundo esteja em prol de algo, você estar com todo mundo junto e seja bom para as pessoas também. Não é simplesmente bom para a empresa, cultura é isso. Cultura é quando é bom para todo mundo e aquela entrega que a empresa faz, porque toda empresa ela tem que ter um motivo pelo que ela vive.
Para que ela nasceu. Um E isso, os funcionários, colaboradores, dono, a empresa precisa viver isso. Isso tem que fazer parte. Se é para vender, não é vender, é encantar. É que nem... existe um livro que eu li que era o jeito Disney de encantar. Pô, a Disney tem uma forma que é sensacional e, tipo, até som. Isso eu ouvi uma vez, um amigo em comum que nós temos, Márcio Freitas. Sim. Ele que me indicou o livro e aí ele falou, aqui no consultório, onde você chegar, tem música. E uma música ambiente, uma música agradável. Por quê? Porque a pessoa chega aqui, ela tem que estar tranquila. Ela tem que gostar do ambiente. Não é simplesmente, já é traumático para alguém chegar numa clínica para fazer qualquer tipo de procedimento. É um sonho, é estética, seja lá o que for, mas o procedimento, ele é traumático, é dor que está envolvido para, às vezes, chegar naquele resultado. Então, você precisa encantar de todas as formas. Então, isso é um dos pontos mais importantes. E reforça a identidade também, exatamente, né? Exatamente, tá? Exatamente. Tá, eu acredito que nesse processo todo de descoberta dentro de todas essas empresas, todos esses processos de gestão que vocês vieram aprendendo, você veio aprendendo desde a Funcionale, naquele primeiro momento quando veio para a filial, você tem adquirido uma boa bagagem, né? E isso transformou em TAI, uma TAI que hoje ensina e ajuda outras pessoas. Como é isso, TAI? O que aconteceu na sua vida? O que você trouxe? Você me falou no instante que você escreveu um e-book também num feriadão. O que foi isso? Como é isso, Thay? Eu acho que quando a gente está muito cheio de alguma coisa, é igual um copo, né? Se a gente vai encher aquele copo de água, vai chegar uma hora que ele vai estar transbordando. E eu acho que é um pouco disso, assim. Eu me sinto tão grata e tão feliz por tudo que eu tenho aprendido ao longo desse tempo. E eu sei que eu tenho muito mais coisa para aprender, né? Muito, muito mesmo. Mas, assim, eu sei que chegou o momento de eu estar dividindo o pouco que eu sei com outras pessoas. Porque talvez se lá atrás eu tivesse tido aquela visão de que eu precisava aprender algumas coisas, que eu precisava destravar alguns processos, se eu tivesse buscado uma pessoa que me ajudasse a entender melhor alguns passos, talvez eu teria encurtado um pouco o meu caminho. Então hoje eu entendo que eu posso, com a minha experiência, com coisas que eu vivi, encurtar o caminho de outras pessoas. Por que não dividir isso com outras pessoas, né? E a questão da venda é porque... é o que tem lá no Instagram, o segredo do sucesso é vender. Toda empresa, todo negócio tem que vender. Então, a venda veio por conta disso. É uma necessidade real de todo negócio. E eu sei que é algo que pode transformar. Seja vender pelo digital, seja vender os seus valores para a sua equipe, os seus princípios, o seu propósito. Você vai estar vendendo. E como fazer isso, Thay? Pois é, hoje... tem o e-book, né, que já, assim, me surpreendeu muito, né, não só as vendas, também um e-book sobre vendas, eu não vendesse, ia ter alguma coisa errada, né, eu não estava sabendo vender, mas, assim, eu, de fato, fiquei surpresa, porque foi o meu primeiro produto digital e o primeiro produto da gente, a primeira experiência sempre gera os receios, e me surpreendeu demais, eu fiquei muito feliz, e inclusive feliz até hoje, porque tem um mês e pouquinho que eu lancei o e-book, e as pessoas com aquela sensação de que querem mais, que querem aprender mais, que querem aprender mais. E aí surgiu a ideia de curso e de mentoria. O curso é uma estrutura muito mais elaborada, exige muitos processos, né? E aí por isso que também que hoje... eu, inclusive, lancei hoje já uma mentoria, já aproveita, né? A mentoria em grupo para mulheres empreendedoras que querem vender mais através do Instagram. Então, toda a minha bagagem aí, eu vou ensinar através dessa mentoria. É um grupo fechado para poucas pessoas, são vagas limitadas, porque eu quero viver essa experiência de acompanhar essas mulheres de perto e até entender melhor, de fato, o que é que elas esperam de um curso, para a gente poder construir um curso mais completo possível, para que esse curso sim possa ser escalado e a gente possa vender para muitas pessoas. Eu quero entregar um pouco do que é que tem nesse curso. Eu quero saber o que é que você aborda, tá? E como é isso, porque eu já vi alguns insights seus no digital, no Instagram, já vi cursos que você dá, palestra que você dá para algumas empresas que hoje já é contratada por algumas empresas para dar curso de vendas e gestão de equipe também. Sim. O que você trata? Como é que acontece isso, Thay? Eu observei que é uma dor muito comum de muitas empreendedoras. Eu falo empreendedoras porque são as mulheres que eu lido ali no dia a dia. Mas claro que é uma dor também de homens, né? Empreendedores. Que é
Posta, publica, aparece no Instagram, às vezes não consegue aparecer, mas fala assim, eu dou tanta energia para isso, dou o meu tempo e eu não vejo o resultado. Então, a dor de muitas pessoas, não vê o resultado no digital. E aí, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, de todo esse resultado que a gente tem conseguido no digital, eu falei, meu Deus, como não? Então, se não está conseguindo ter os resultados de venda, é porque não está usando as estratégias corretas. E aí vai desde a base, desde a criação de uma marca mesmo, que comunique aquilo que você precisa passar para o seu cliente precisa olhar para a sua marca e entender o que é que você vende, desde a definição de persona, estratégias que você vai utilizar no Instagram, então tudo, a forma com que escreve, a forma, o dia, a estratégia, para que eu estou fazendo aquele post, é para quê? Para eu ter uma interação, é para identificação, é para salvamento, é para mexer com o algoritmo, é para eu vender, para eu converter logo de imediato, tem que ter estratégia. Então, às vezes, essas pessoas estão fazendo de qualquer jeito, como eu já fiz um dia, e é só mudar, aprender a fazer da forma certa, para que tenha um resultado imediato, como a gente teve. Quando a gente profissionalizou o nosso Instagram com vocês, as nossas vendas começaram a aumentar muito a ponto de a gente só tinha um técnico, não era quando vocês começaram a trabalhar com a gente? E hoje a gente tem... Era um técnico e tinha vezes de vocês precisarem ir para alguns atendimentos. E era eu e Sócrates que fazia o atendimento online, ou seja, a gente só tinha um funcionário e hoje a gente tem 10. Em um ano e pouquinho, um ano e meio, né? Um ano e meio. Então, é muito. E eu posso dizer que, assim, 80% desse crescimento é graças ao digital. Com as estratégias certas no digital. Com as estratégias certas. Porque, como você falou, não adianta você simplesmente estar aparecendo, você estar postando. Precisa ter um objetivo, precisa saber com quem você está conversando. Já chegou muitos casos pra gente em que as pessoas até tinham boa visualização, tinham interação, mas não era o público dela. Não tinha conversão boa. Não tinha conversão. E aí você, na hora que ia analisar, eu estou conversando com um público que não é meu, eu estou vendendo aqui uma coisa para donas de casa, e eu estou conversando com um adolescente. Sim. Minha forma de comunicar. Então, tudo isso faz parte da estratégia para você alcançar a pessoa certa e poder vender. Primeira coisa, se tornar amigo dessa pessoa, porque você tem que ter uma entrega que não seja simplesmente venda. Você tem que entregar algo de valor para ser a primeira opção desse seu cliente na hora que ele precisar. E aí sim, você faz parte da vida dele. E aí você consegue vender. Mas usando as estratégias corretas, né? E eu vou lhe dizer assim mais. Eu já tinha, como eu falei, essa afinidade com o digital, mas eu posso dizer assim que 90% do que eu hoje entendo do digital e do que eu busquei através de outras fontes também, mas tudo vem da RD. Acho que você não esperava essa declaração nesse momento, né? Mas é verdade, assim, eu gostava do digital e eu entendia como o digital podia me conectar com outras pessoas. Eu já vivia isso. Mas a questão da estratégia, do saber o porquê que eu estou fazendo aquilo, tudo começou e vem até hoje sendo com o RD. Como eu falei, eu busco, você me indica livro, eu leio, tem um curso ali, eu faço, e por aí vai. Eu vou me aperfeiçoando com aquilo ali, mas eu quero aproveitar essa oportunidade e lhe agradecer. E estender isso para toda a equipe, porque isso sim é vender. Quando vocês, a RD, geram um impacto, uma transformação na minha vida, através do impacto que gerou no meu negócio. Isso é vender. E isso faz com que, não só eu não consiga sair da RD, não consiga deixar de ser cliente da RD, mas faz com que novos projetos a gente inclua vocês. Porque existe um relacionamento de confiança também. A entrega de vocês sempre foi tanto além do que a gente esperava, que gera isso, né? Gera uma conexão que vai além do trabalho. Isso é muito... RD, primeiro, obrigado, tá? Obrigado por essas palavras. É gostoso ouvir. Você fica assim, não... Mas é bom você ouvir para você entender que tá no caminho certo, né? Exatamente, que você tá no caminho certo, e isso é muito o propósito da RD. Não é simplesmente fazer propaganda ou usar o marketing digital ou offline, não. É fazer negócios acontecerem e através do marketing fazer isso acontecer. Porque existe várias intervenções que são feitas e a RD dá ali o seu pitaco, que você vai, não é só na comunicação, não é só numa marca, numa abordagem, é no completo. Que se precisar em algum momento falar,
Thay, Sócrates, vamos falar sobre gestão aqui. O que está acontecendo? Tá vindo muito cliente, não está convertendo, ou está convertendo, esse cliente não está voltando, o que seja. Vai acontecer essa análise e vai poder participar junto, porque é fomentar negócios. E encontrar pessoas como vocês que têm muita vontade, têm entrega muito alta, e simplesmente ajudar a ir no caminho certo e moldando, direcionando e fazendo o negócio acontecer. Acho que isso é muito RD. Não é simplesmente propaganda, não é marketing. Sim. É fomentar negócios através do marketing. Essa é a ferramenta que hoje nós usamos. Sim. Mas é muito de ajudar e fazer empresas a crescerem. Porque toda empresa nasce para crescer. Quem está no mercado quer crescer. Ele quer se movimentar e precisa crescer. Exatamente. Então, essa é a função da RD. Ajustar, ver, visualizar no macro para onde pode ir e falar, é esse aqui o objetivo, vamos nos reunir aqui e criar um plano, para que a gente vai? Pronto, então agora vamos seguir os passos a passos, os caminhos que tem para chegar lá. E quando a Limp 75 for uma franquia, a RD vai estar com a gente ainda. Que é o caminho, né? E a Limp 75, ela começou, é um negócio próspero, um negócio que já acontece, que como você falou, a Limp tem o quê, 2 anos? 2 anos. Em 2 anos é um negócio que saiu de Thaís e Sócrates fazendo atendimento para hoje 10 funcionários, tendo vários atendimentos durante o dia, várias equipes atendendo, para ensinar outros empreendedores também a fazerem o mesmo. Isso. Que eu acho que é uma fórmula do sucesso da Limpo, né? Um método ali que ela conseguiu eu consigo lotar minha agenda no meu dia, eu consigo atender diversos clientes, eu preciso ensinar, eu posso ensinar isso. E foi nesse transbordar que nasceu o método Limp 75. Exatamente. E o que é isso? E o que foi? Me explica para as pessoas, eu quero que você fale um pouco sobre ele, né? Sobre esse método de ensinar empreendedores a, de fato, conseguir lotar sua agenda, executar um monte de serviço e ter esse encantamento no geral, desde o atendimento até a execução do serviço lá na ponta. Isso. Com a experiência que a gente tinha antes e com a experiência que a gente criou para que o nosso cliente tivesse, né? Então, a experiência que eu tive como cliente e aquela que eu proporciono ao meu cliente, essa distância me fez pensar que outras pessoas podem aprender a gerar experiência positiva no outro. Porque, como você mesmo falou, o comum, o normal, é a gente, infelizmente, encontrar pessoas que atuam, mas de forma não tanto profissional. Isso é algo que impacta a vida, o negócio dessa pessoa, mas impacta o meu. Então, assim, além de eu querer ajudar outras pessoas a transformarem seus negócios e as suas vidas, eu estou também fortalecendo o meu mercado. Então, tudo isso fez com que a gente parasse, pensasse, desejasse expor o nosso método para outras pessoas, ensinar o nosso método para outras pessoas, para outras empresas. Desde aquela que não tem ainda um negócio, quer começar do zero, ela consegue aprender a montar a sua empresa através do nosso curso online, ou aquela que já tem empresa, já opera, que não tem resultados tão significativos, que querem melhorar os seus resultados. O que a gente fez para crescer de 1 funcionário para 4 equipes, porque hoje a gente também tem a equipe da lavanderia, foi justamente um método. Existia um passo a passo. Não foi. Nada é aquele Reels do Instagram que é um estalar de dedos, né? Nada é um estalar de dedos. Mas existia um passo. E é esse passo que vai fazer com que as pessoas cheguem a uma agenda lotada, a equipes montadas, que a gente ensina no nosso curso online Método Limp 75. Pô, bacana. Tem que deixar o link aqui, viu? Deixa o link aí embaixo. Arrasta pra cima. Já não tem mais arrasta pra cima, clica no link. Clica no link, clica aqui, vai estar aqui em algum local. Olha a importância da gente se movimentar, né, David? Se a gente ficasse no arrasta pra cima. Exatamente, né? Que foi um sucesso, uma febre. Isso. Mas mudou. E agora é uma outra coisa. Isso é fantástico. Pô, Thay, muito bom o nosso papo. Principalmente algumas sobre mentalidade. Quando você fala de a única coisa que fica é a mudança. E você tem que ser apaixonado por essa mudança. Porque hoje nós contamos aí uma história de alguns anos, mas sempre baseado na mudança e na vontade de querer um pouco mais. Isso. Um pouco mais. Sempre existe um movimento. A gente muda, a gente envelhece. A nossa fisionomia muda, o nosso corpo muda, a nossa mentalidade muda. Faz parte. A mudança faz parte da vida do ser humano. Tem que existir. Aquele ser humano, Gabriela, ou ele está sofrendo, ou ele está sozinho. Eu não quero mais falar Que nada. silêncio!
Aqui termina a minha fala nesse podcast. Muito bom, Thay. Muito bom, muito bom. E eu ouvi uma frase dessa uma vez. Eu acho que eu tinha 16 anos, 17. E me falaram justamente, eu falei, mas eu sou assim. A pessoa, você é Gabriela. Não Eu podemos ser nasci Gabriela, assim, cresci não. assim, vou morrer assim. Não, filho, a mudança tem que acontecer o tempo todo. E quando a mudança acontece, gente, eu sei que existem muitas pessoas que são resistentes à mudança, David. Muitas, é muito mais do que a gente imagina. E quando a pessoa entende que ela precisa e que ela pode mudar, grandes coisas acontecem. É um destravar de vida. Quando a pessoa abre o seu coração e a sua mente para as mudanças. Exatamente. Grandes coisas acontecem. Exatamente, Thay. Às vezes você está passando por um momento na sua vida, na sua empresa, seja lá onde for, e a única coisa que você precisa é mudar. Exatamente. E não é mudar muito, não é drasticamente da água pro vinho, da noite pro dia, até porque as coisas não acontecem dessa forma. Para você tomar uma atitude, algumas coisas têm que estar acontecendo aqui dentro. Então, é importante você querer mudar, você pensar em mudar, ter as boas referências. Você falou algo no instante que às vezes a pessoa está ali ou porque ela está sozinha, muitas vezes ela está sozinha e você precisa de ajuda. Seja na sua vida pessoal, a terapia está aí para isso hoje. Seja no profissional, você precisa de alguém que ou já chegou lá ou está no caminho para te falar, vem comigo, eu estou fazendo também, está dando certo, vamos fazer assim. E você também estar disponível, atento e gostar da mudança, como você falou, para poder se permitir que isso aconteça. E isso traz resultado. E entender também, muitas pessoas... eu tenho um grupo de mulheres que a gente se encontra toda semana. Inclusive, hoje que saí daqui, eu vou me encontrar com elas. E aí, muitas delas queriam muito mudar os seus relacionamentos. Não estavam satisfeitos com seus casamentos. E aí, existiu algo que eu disse para uma delas, que mudou a vida de todas, porque ela foi falando aquilo. Eu falei assim, qual a mudança que você quer nele? Que a gente sempre quer mudança no outro, nas situações, nas circunstâncias, nas coisas. Aí ela, isso, ela conseguiu listar várias coisas. Eu falei, quais mudanças precisam acontecer em você para que todas essas aconteçam? Uau! É a mesma coisa no nosso negócio, é a mesma coisa na nossa família, é a mesma coisa aonde a gente está. A mudança que a gente quer que aconteça, começa em nós. Sempre, 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 sempre. E que isso não seja só de mulheres para homens, tá? Homens também. Isso, para homens também. Por favor, por favor. Meu casamento melhorou depois que o meu marido entendeu que coisas que ele queria mudar em mim precisava mudar nele. É exatamente isso. Isso é fantástico. Eu acho que... Vou encerrar dessa forma, mas... Precisa mudar alguma coisa? Então muda você. Exatamente. É a primeira coisa. Perfeito. Na minha vida precisa mudar isso. Então mude você. Na minha empresa precisa mudar isso. Então mude você. Isso. Meu colaborador precisa mudar isso, porque não tá... Então mude você. Seja um exemplo. Faça isso e traga todo mundo junto com você, porque o resto muda. Porque quando você muda, tudo ao seu redor muda. Exatamente. Perfeito. Fechou. Usem o poder da autorresponsabilidade. A gente tem que olhar para dentro de si. Porque eu sou responsável por tudo que eu tenho. Não é verdade? Você tem a esposa que você merece, você tem a empresa que você merece. Por quê? Você faz tudo para que aquilo esteja disponível para você. Se você mudar até a forma de você lidar com a sua esposa, com a sua empresa, com seus amigos, com seus negócios, sei lá, tudo muda. E a gente tem um poder grande em tudo que está ao nosso redor. Mas começa em nós mesmos. Obrigado. A gente ficaria conversando aqui, até... Eu não tenho nem o que falar, porque toda vez que puxa, tem um outro assunto. Encerre, meu amigo, porque eu era tímida, eu aprendi que eu gosto de falar, então eu falo muito, viu? Outro detalhe, reuniões com Thay são reuniões, tá? Prepara um cafezinho. Prepara um café. E a gente vai junto. Obrigado. De verdade. Eu que agradeço, meu amigo. Por você corrida. E por tudo que você vem construindo, parabéns. Obrigada. Obrigado por estar com a gente, poder dar um pouco do seu tempo. Obrigada, eu que agradeço. Contar um pouco da sua história e dar algumas dicas para as pessoas. Obrigada. Conte sempre comigo, estarei sempre aqui. É um prazer. Eu me sinto em casa. É sua aqui casa. É minha casa. Então, sempre que puder, que quiser, estarei aqui. E como é que as pessoas acham você no Instagram? Nas redes sociais? Vou falar primeiro a minha, @ThaisJuliane, Juliane com Y, Caldas, falar de novo. @Thaís com H, Juliane com Y no final e o Caldas, tudo junto. E as empresas, @Funcionale, Funcionale com 2 L's, no final, underline, e o @Limpo, 7 número 5, escrito por extenso.
Esqueci. Arroba método limpo75. Não pode esquecer. Não posso esquecer, são muitas. Gente, obrigado. Foi Obrigada, demais amigo, estar com você. Espero que vocês tenham curtido, assim como eu curti, como quem tá aqui também curtiu, hoje tá ali. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais.